Boa tarde. Passando para deixar uma mensagem de reflexão da palavra de Deus que se encontra em Isaías 43 e 25, que diz: Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. O texto deixa claro que o povo de Israel praticava a iniquidade contra Deus, mas quem perdoava os pecados da nação, de toda uma nação, não eram os deuses pagãos, porque no versículo 9 diz assim: Reúnam-se no tribunal todas as nações, ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam é verdade mesmo. Só que Deus, nessa ironia que Deus faz aqui em relação aos deuses que não podem fazer nada, deuses que são carregados pelos seus adoradores, esses deuses de pau, de pedra, que nem sequer ouvem, nem sequer falam. Eles não podem ter testemunhas, porque eles não podem falar e nem pedir para que as pessoas testemunhem em seu favor. Então, o povo de Israel, a nação de Israel, ela é testemunha de que Deus é quem salvava eles. Olhe como diz no versículo 10 do capítulo 43. O Senhor diz: Povo de Israel. Deus aqui está se referindo à nação de Israel, toda a nação de Israel. E ele trata como que fosse uma única pessoa, a nação de Israel. Você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. No versículo 11 diz: eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. No versículo 12: fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato foi isso que fiz, e vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Então, Deus, além dele poder ter uma nação inteira como testemunha dos seus atos maravilhosos, miraculosos, dos seus milagres, ele ainda promete salvação. E além de prometer salvação, ele salva, porque no versículo 16 diz assim: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar.
acabaram-se como um pavio que está se apagando. Só Deus derrotou todo o exército de Faraó quando quando o rei do Egito perseguia os israelitas para não permitir que eles fugissem, que eles escapassem do seu poder, do seu domínio, que Israel estava escravo do Egito. Só que Deus tinha feito uma promessa de que eles iam passar 400 anos, aproximadamente 400 anos, como escravos no Egito, mas depois ia trazer eles de volta para sua terra, Canaã. E nessa passagem do Egito para Canaã, eles passaram pelo deserto. E antes de chegar no deserto, tinha um mar, que era o Mar Vermelho. E Israel vinha, liderados por Moisés, servo do Senhor. E atrás vinha o exército de Faraó, que esse texto se refere. Então Deus, através de Moisés, Deus usa Moisés. Quem fez o milagre foi Deus, não Moisés, nem tampouco o cajado de Moisés. Mas foi Deus quem ordenou que Moisés tocasse nas águas e o mar se abriu. Então o povo de Israel passou pelo meio do mar, a pés enxutos, e atravessou o mar. E o exército de Faraó, o exército do rei do Egito, que vinha perseguindo os israelitas, ele entraram no meio do mar, entraram pelo mar para digamos que para impedir que os israelitas fugissem. Então, o plano de Deus era justamente esse: salvar Israel e afogar. Isso no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, relata esse fato histórico que aconteceu com a nação de Israel, que foi justamente o Êxodo. Então, quando os israelitas atravessaram o mar, Deus ele fechou, ele voltou, fez as águas voltarem ao seu lugar normal e afogou o exército de Faraó. Então, aqui fala do poder de Deus de carregar uma nação inteira debaixo da sua palavra. Porque ele disse que ia salvar e ele salvou. Mas Israel, o povo de Israel era teimoso e sempre se voltava aos ídolos e sempre buscava outros deuses. E o que são deuses? O que são ídolos? O que é isso que Deus tanto abomina? São coisas ou pessoas que Israel colocava no lugar de Deus e adorava como que fosse Deus. Deus sempre abominou isso. E essas imagens não tinham poder para perdoar pecado de ninguém, de ninguém do povo de Israel. Então no versículo 25 que eu li, diz assim: mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Deus, além de ser o Deus de Israel, ele é o Deus que perdoa os pecados de Israel. E além de perdoar os pecados de Israel, ele é o que esquece os pecados de Israel. Deus não fica passando em rosto o pecado do seu povo. Ele esquece. Então Deus combateu a idolatria do povo de Israel. Tratou da idolatria como um médico trata de uma doença contagiosa, uma doença mortal, uma doença que não tem cura. Porque o pecado ele não tem cura. Então Deus ele traça um plano que é o plano da salvação para resgatar um povo que
estava mergulhado no pecado. Então, ele escolhe uma mulher, uma virgem, por nome Maria, e por um milagre, ele faz com que ela tenha o seu filho, Jesus. E Jesus, ele disse que era o caminho pelo qual nós devemos seguir. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é o único meio de se chegar até Deus, aquele que perdoa pecados, que Jesus também perdoou pecados. Isso significa que Jesus também é Deus. Não é dois deuses, mas um único Deus. Ele disse que não havia outro meio de se chegar a Deus ou a alcançar perdão se não fosse através dele, através da cruz. Isso não significa que nós não tenhamos uma responsabilidade ou algo a fazer. Porque a Bíblia diz que quem crê e confessa que Jesus Cristo confessa que crê em Jesus Cristo, ele alcança a salvação, que é a obra do Espírito Santo, que convence o homem de que ele é pecador, de que ele errou, de que ele falhou, e faz com que ele reconheça, sinta a sua sujeira, sinta seu pecado e tenha nojo disso, e faz com que ele vire as costas para o pecado. Isso se chama arrependimento. É quando o homem está em direção ao pecado e o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, que é as Escrituras, a Bíblia pregada ou lida ou ouvida ou cantada, mas a palavra sendo aplicada ao coração do homem, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, como Jesus falou nos evangelhos. Então, o homem agora vira as costas para o pecado e se vira diante de Deus e corre em direção ao caminho certo. Isso se chama justificação. Quando a gente está em direção, quando o homem anda em direção ao pecado, ele anda praticando a iniquidade. Ele anda distante de Deus. Mas a partir do momento que ele ouve a palavra de Deus, não só ouve, mas escuta. O que é escutar? É dar crédito. É praticar a palavra de Deus. Se Deus diz que o que ele está fazendo é errado, ele acredita que o que ele está fazendo é errado. E por que, se é errado, ele vai continuar fazendo? Se Deus, quando diz para ele voltar atrás, virar as costas para o pecado e seguir diante dele, em direção a ele, ele está dizendo isso porque ele está dando a capacidade dele, de o homem fazer isso. Então, quando o pecador ele ouve a palavra de Deus, o evangelho, e se arrepende e vira as costas para aquilo que ele fazia e se volta para Deus, ele alcança perdão. Então ele passa da condição de pecador para justificado, ou seja, para perdoado. Deus olha para ele e não vê pecado algum. Por quê? Porque o sangue de Jesus está na vida dele. Por que está na vida dele? Porque ele agora acredita em Jesus verdadeiramente. Isso é acreditar em Jesus. Não é simplesmente dizer que acredita, mas é verdadeiramente ter uma transformação em sua vida, nascer de novo, da água e do Espírito.
Dessa forma, o pecado ele é arrancado do coração do homem e o Espírito Santo faz morada dentro dele. Então ele passa de criatura de Deus para filho de Deus, por meio da fé, apenas por meio da fé. Para as boas obras, não são as obras que salvam. As obras testificam que você, que eu, que nós somos salvos. Eu não vou praticar o bem para me salvar. Eu poderia praticar todo o bem, nascer praticando o bem, mas se não cresce em Jesus, eu só ia merecer a condenação eterna. Na verdade, com Jesus nós não merecemos nada. Nós, digamos que somos imerecedores do que Ele nos dá, da graça que Ele nos concede, do Espírito Santo, da salvação. É graça de Deus o sangue de Jesus. Nós não merecemos. É por isso que o nome é graça, favor imerecido de Deus para com o homem. Então Deus diz aqui, mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os pecados e os seus pecados e os esqueço. Então, deixe o caminho dos pecadores, digamos que o caminho dos pecadores que eu digo é o caminho da transgressão, o caminho da iniquidade. Você sabe que tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado. Mesmo que você não creia no que está escrito na Bíblia, há de se cumprir, Por que há de se cumprir? Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Toda a Sagrada Escritura ela é apta para o ensino, ela é apta para salvar, ela é apta para exortar, ela é apta para consolar e suficiente para a vida daquele que crê na palavra de Deus. Não adianta dizer que creio em Cristo se eu não creio nas Sagradas Escrituras, que testificam de Cristo. Eu estou sendo hipócrita. Se a Bíblia diz que só Jesus, que é o Filho de Deus, quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, está igualando Jesus a Deus. Somente Jesus tem esse nível. E o Espírito Santo fica em que patamar, em que nível? Igual ao de Jesus, sendo Deus também. Como assim? Quando Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, deu as últimas instruções aos discípulos, que está relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ficou durante 40 dias com os discípulos, prometeu-lhes que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para serem a testemunhas de que Jesus ressuscitou. Por isso que ele apresentou provas infalíveis de sua ressurreição aos discípulos, aos apóstolos, porque eles tinham que dar continuidade ao trabalho que Cristo começou. Então, eles tinham que ter convicção de que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, ele ascendeu aos céus. O que é ascender? Subiu aos céus. Ele subiu aos céus, aos olhos dos discípulos que ficaram olhando para cima. Então aparece os anjos diante dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estás aí com os olhos no céu? Esse Jesus que vocês viram subir há de voltar. Então os anjos testificaram do que Jesus já havia dito, que ia voltar. Esse tempo que Jesus não voltou ainda, não é porque
ele falhou em sua promessa, mas é porque ele é paciente para que o máximo de pessoas possíveis creiam na sua palavra, creiam na sua pessoa, creiam no Evangelho. Não perca a oportunidade que lhe é concedida para que você creia no Evangelho. Porque só em Cristo há redenção. Não é o nome de Pedro, não é o nome de Paulo, não é o nome de Maria, não é o nome de José, não é o meu nome e nem o seu. Não é o que fazemos, não é o pastor nem o padre. É o nome de Jesus. Agora, avalie que quem fala de Jesus do jeito que a Bíblia diz, essa pessoa está demonstrando que acredita que Jesus é desse jeito. Que jeito? Conforme a Bíblia diz que ele é. Porque a palavra de Deus diz tudo que Jesus é. Diz quem é Jesus. Quando a gente vai ler Gênesis capítulo 3, versículo 15. Só um momento. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: porque Deus tinha botado um jardim na região do Éden e colocado o primeiro casal, Adão e Eva, e tinha proibido que eles comessem do fruto proibido, mas eles comeram e pecaram contra Deus, e agora veio a morte espiritual para todo mundo e a morte física também. Por isso que nós morremos, é por isso que tem coronavírus, é por isso que tem dengue, é por isso que tem malária, é por isso que tem doenças terríveis, por causa do pecado, da desobediência do homem. Só que no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: eu, disse Deus, eu farei com que você e a mulher, no caso Deus falando com a serpente, sejam inimigas. A serpente que enganou Eva. Sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Então que descendência era essa? Era Jesus, a descendência da mulher. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Jesus, ele foi ferido realmente. Ele foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida eterna. E só nele a redenção. Nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Se você for ler o Salmo 23, eu vou ler aqui, Salmo 23, ele diz assim, no verso 1: o Senhor é o meu pastor. Foi Davi que escreveu esse salmo. Davi, ele foi o segundo rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, que tinha suas falhas, seus defeitos, mas era um homem que tinha um coração quebrantado, que sempre que Deus dizia: você pecou, Davi, quando Deus usava seus profetas para repreendê-lo por algum pecado, Davi se quebrantava diante de Deus e dizia que Deus o perdoasse, pedia perdão a Deus, e se quebrantava e rasgava o coração mesmo diante de Deus. Ele disse nesse salmo: o Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, o Senhor é o meu rei. O Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu criador. O Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. Eu nele não sinto falta de nada, porque ele é tudo para mim. É por isso que ele disse: nada me faltará. E é tão bom ter o Senhor como nosso pastor, que ele diz assim no verso 6, no último verso: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver,
e na tua casa, ó Senhor. Disse Davi a Deus, no Salmo 23, morarei todos os dias da minha vida. Aqui fala de vida eterna. Então, já no Antigo Testamento, Davi declarou que queria habitar na casa de Deus, no céu, para sempre. Então não perca essa oportunidade de aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Porque se tem alguma coisa que eu me arrependo, se tem alguma coisa que eu me arrependo, é de não ter parado para ouvir a voz de Deus mais antecipadamente, mais antes, entendeu? Logo no início. Foi ter endurecido meu coração e não ter dado ouvidos à palavra de Deus. Mas graças a Deus que eu ouvi o que o Espírito diz às igrejas, Espírito Santo, em tempo oportuno. Porque qual é o tempo oportuno? É hoje. E alcancei misericórdia, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar seus pecados, todo aquele que confessa, todo aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, se eu confesso a Deus que eu pequei, confessar a Deus. Por que confessar a Deus? Porque no versículo 25 diz assim: mas eu mesmo sou seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Quem é que perdoa os pecados é Deus. Então eu confesso a Deus tudo de errado que eu fiz. Mas Jesus disse que nós devemos perdoar. Não, nós perdoamos sim ofensas, não pecados. Ofensas é aquela coisa que eu faço contra o meu irmão que digamos que o deixa em em problemas, em perdas, eu não estou achando a palavra certa, mas prejuízo, pronto, deixa ele em prejuízo. Quando eu firo os limites e atinjo o meu próximo, eu devo pedir perdão a ele. E ele perdoa e eu sou perdoado daquela ofensa que eu causei a ele. E Deus atende Deus vê isso e me perdoa. Porque eu me arrependi. O que cabe a mim fazer? Procurar, já que eu sei que aquilo é uma ofensa, já que eu sei que o Espírito Santo me convenceu que eu pequei contra o meu irmão e eu me arrependi e pedi perdão ao meu irmão. Agora Deus me perdoa e eu procuro andar em retidão com a palavra de Deus. Somente. Me viro as costas para o pecado e volto-me para Deus novamente. Isso significa arrependimento. Então, creia na palavra de Deus, porque ela é quem dá vida para mim, dá vida para você e dá vida para todos nós. Porque ela testifica de que Jesus está vivo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Brevemente voltará para me buscar. E eu deixo essa pergunta no ar. Você está preparado para o dia da volta do Senhor Jesus? Se você está, permaneça. Permaneça nele, como eu também devo permanecer. Mas se você ainda não está, não tem certeza ainda da sua salvação, o dia aceitável é hoje, em que você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e alcançar a vida eterna. A vida eterna não começa no céu. Sim, é no céu também. Mas a vida eterna começa a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e temos nosso nome escrito no livro da vida. Porque no céu tem o livro da vida, onde Jesus escreve o nosso nome quando nós cremos na sua palavra.
E aí nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a palavra que eu deixo para minha e sua meditação.